Quais são os 7 pensamentos tóxicos que os narcisistas usam, na verdade, para se afirmar? Se vocês querem saber sobre o tema de hoje, espere o sinal da vinheta. Interessante, quando falamos sobre a natureza do narcisista, falamos de coisas que para nós nos assombram na maioria das vezes, mas para eles não. Então, tem certos tipos de pensamentos que assombram o narcisista. Mas eu quero falar com vocês esses pensamentos que nos assombram, porque o narcisista usa essas frases para eles se firmarem. A primeira é superioridade inata. O interessante é que o narcisista ele costuma dizer costumeiramente: eu sou melhor que todo mundo. Então ele usa esse processo de autoafirmação para si. Como ele tem uma sede constante de que as pessoas o reconheçam e o admiram, quando ele está sozinho, ele costuma pensar, ele utiliza até na forma de mantra, que ele é melhor do que o outro, porque ele precisa se convencer, porque tudo que ele faz, na verdade, é uma espécie de colagem. O narcisista não tem selfie, então ele tem que afirmar para si mesmo que ele é superior aos outros e que as pessoas dependem unicamente dele. Então é por isso que ele sempre se afirma. Ele é um ser, por exemplo, que busca constantemente esse engrandecimento. E quando as pessoas não o engrandecem, ele começa a falar para si mesmo o quanto que ele é belo, o quanto ele é grandioso, o quanto que ele é magnânimo. O narcisista ele tem essa característica, tá? Então, essa seria a sua primeira característica, o seu primeiro pensamento, em pensar que ele é melhor do que os outros. O segundo pensamento que ele tem, na verdade, é em relação ao outro. O que ele pensa do outro, na verdade, é praticamente nada, porque ele não tem empatia. Ele tem uma falta de empatia muito grande. Então, como ele tem uma desvalorização aos sentimentos alheios, na verdade, e ele não consegue se colocar no lugar do outro, porque a mente dele já é configurada dessa maneira, ele olha o outro apenas como um objeto. Algo, por exemplo, que estivesse mesmo no caminho dele, sabe? Pronto para ser retirado, que algo saia do meu caminho, isso que me impede de progredir. Então o narcisista ele tem esse segundo tipo de pensamento. Para ele, pessoas são coisas. Pessoas não têm individualidade, não têm personalidade, não têm emoções, não têm sentimentos. O narcisista, por exemplo, ele é um mimetizador. Ele imita as emoções das pessoas, mas na verdade ele carece de todas. Ele apenas usa esse sentimento quando ele quer algo. Então a segunda característica dele é a falta de empatia. O terceiro pensamento que o narcisista tem é necessidade de controle. Interessante que isso mostra a característica da sua vulnerabilidade. Uma pessoa que tenta conquistar a outra constantemente, controlar, na verdade, mostra vulnerabilidade e fraqueza, porque a mesma, na verdade, não conhece outro modo, não conversa, não sabe interagir. Então, como ele usa essa fantasia, tá? Por exemplo, de controle, porque na verdade ninguém consegue ter o controle da realidade, né? A realidade, por exemplo, ela é totalmente fenomenológica. Nós não sabemos o que acontece na vida. Muitas coisas fogem do nosso controle. E o narcisista quer ter tudo na mão dele. Então ele tem essa fantasia de controle, tá bom? Então por isso que na maioria das vezes ele pensa que é totalmente invencível. E se as coisas também não dão certo, ele sempre terceiriza no outro, né? Ou seja, se as coisas não dão certo, não está de acordo com a sua incapacidade ou a sua incompetência, é sempre a culpa é do outro. Se eu não consigo nada na vida é porque fulano ou beltrano me atrapalha, né? Isso ele vai fazer sempre com a maneira de projetar. Nada é culpa dele. O quarto pensamento que o narcisista tem é medo de abandono. O interessante é que ele sempre usa o pensamento de que ele é a vítima de tudo. Ele causa o problema, na verdade, e ele se faz de vítima. Então ele usa essa projeção de defesa, dizendo que ninguém o entende,
para que ele seja, por exemplo, louvado ou engrandecido de uma certa maneira. Ora, se ele é lindo e maravilhoso, tadinho dele, que pena dele. Então ele vai usar esse método, na verdade, como uma forma de bloqueio para que os outros não cheguem nele. E as pessoas que chegam são pessoas que ele possa controlar. Então, é por isso que ele tem essa insegurança e que ele coloca uma fachada, muitas vezes, por exemplo, de ser um ser totalmente grandioso ou ser um ser também que é totalmente vulnerável. Mas sim, o narcisista, ele tem medo do abandono. Ele não consegue ficar sozinho. Se você conhece algum narcisista por aí, preste atenção se ele consegue ficar sozinho, sim ou não. Interessante que eu quero pedir também para vocês que estão nos acompanhando e vendo o conteúdo do nosso canal e ver que esse conteúdo é pertinente a você e que está o ajudando, eu peço que vocês se inscrevam no nosso canal e apertem o botão das notificações e comentem mesmo, viu, as experiências que vocês tiveram com os narcisistas, tá? Então eu quero falar com vocês aqui agora o quinto pensamento que o narcisista tem: auto-engano. Ele se engana muitas vezes. Por quê? Porque ele tem uma espécie de distorção da realidade. Ele não aceita a realidade como ela é, e ele cria uma projeção como ela deveria ser. Então, quando a vida e a realidade não se encaixam nas minhas projeções e nos meus devaneios, na verdade, eu vou começar a fazer o que? Me isentar das minhas responsabilidades. Ou seja, o narcisista costuma se isentar das suas responsabilidades e ele começa a culpar todo mundo pelo seu fracasso. Então, tem um livro muito bom do Eduardo Janetti que fala A Natureza do Auto-Engano. Um livro muito bom que eu até recomendo para vocês, porque como o ser humano tem a mania, por exemplo, de se enganar como uma espécie de para poder sobreviver, tá? Mas o interessante é que o ser humano, ele age com dissimulação, e o narcisista, ele é um ser totalmente dissimulado. Ele não faz algo para se proteger, ele faz algo para tirar vantagem. Então você vê que a sua característica é tão maquiavélica. O sexto pensamento que ele tem é que ele acha que é totalmente vulnerável a críticas. O porquê? Porque como ele sempre acha que ele é lindo e maravilhoso e que ninguém vai o criticar. Mas quando alguém o critica, o que ele faz na verdade? Essa pessoa me persegue porque ela é invejosa. Essa pessoa me persegue porque ela não sabe o quanto que eu sou bom e maravilhoso. Então você vê que ele se sente na verdade maravilhoso. Como se o mundo inteiro, na verdade, vamos dizer assim, vivesse em torno do seu umbigo. Ele pensa com as vísceras, o narcisista. Ele pensa apenas aquilo que lhe apraz, tá bom? Então por isso que quando algo ou algum problema ocorre com ele, ele nunca pensa nesse problema como se fosse uma espécie de evoluir. Ele evoluir como pessoa ou como ser humano, ou ser uma pessoa mais ética. Ele vê sempre o problema como aquilo que está o atrapalhando de seguir a sua meta final, e que a sua meta final mesmo é destruir, sabe, e arrasar por tudo por onde passa. O sétimo pensamento é que ele pensa que o mundo gira em torno dele. Então, como ele acha que ele é lindo e maravilhoso, tá, e que tudo na verdade se remete ao seu ego e ao seu instinto. Então, por exemplo, por isso que ele é um ser reducionista. Tudo se reduz ao meu desejo e à minha satisfação. Então, esse é o tema de hoje, tá? Falando os 7 pensamentos tóxicos que todo o narcisista tem. E se você acredita que o nosso conteúdo é pertinente para você, né, e que você conheça alguém que esteja passando por algum problema com algum ser, vamos dizer assim, que é totalmente controlador, manipulador e insensível, mande esse vídeo para essa pessoa e também fala para essa pessoa, por exemplo, se inscrever no nosso canal, que nós enviaremos mais vídeos falando sobre essa característica que incomoda tantas pessoas. Porque hoje em dia, né, hoje nós vemos muitos filmes que louvam o narcisista. Nós temos que compreender que é uma espécie de transtorno, um transtorno de personalidade, que tanto, na verdade, pode ser perigoso para a família e também para a própria comunidade da qual ele está inserido. Então eu peço que vocês, por exemplo, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, apertem o botão das notificações e dê um joinha. E como sempre, viu, eu agradeço o carinho de vocês e a atenção de todos. E antes de falar até a próxima, eu vou mostrar aqui para vocês um outro vídeo também
que fala a respeito de como você deixar um narcisista, na verdade, totalmente revoltado, mas não como uma espécie de jargão ou como palavras prontas, é algo mesmo, tá? Que é comprovado pela psicologia. E como sempre, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos e até a próxima.